Janaína Cunha, que como você já me conhece, agora já num programa diferente, né, gente? Hoje a gente já está no novo formato, a gente tem convidados especiais. Você que quiser acompanhar a gente aí pelo Instagram, quiser ver e tudo mais, você não vai conseguir ver o nosso convidado, porque a gente ainda não conseguiu agendar aqui, mas tudo certo. Mas já tem o pessoal entrando aqui, então se você quiser entrar, ver aí como é que vai ser a nossa conversa, nosso bate-papo super descontraído, entra lá no janaína.nutri no Instagram que vocês vão conseguir ver a gente. Ou então que você que está aí no YouTube já, né, com a edição gravada, você pode sim também acompanhar, né? A gente vai mandar os links aí, vamos deixar gravado esse bate-papo super especial que a gente tem aqui hoje. É um bate-papo assim de uma pessoa que é muito querida assim por mim e tudo, então a gente teria ele como um convidado para trazer aqui, que ele tem muita coisa para agregar. Eu acredito que seja só o primeiro de muitos programas que ele possa vir trabalhar aqui com a gente. Então, um bom dia aí para todo mundo que está aqui no Instagram. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia para você aqui de Aquiraz, né? A gente está aqui num horário um pouquinho mais tarde hoje. O bom dia está sendo um pouco mais tarde, mas bom dia aqui para você de Aquiraz. Então, hoje a gente vai falar uma entrevista, tudo que você vai perguntar, o Bem Nutri só vai falar de nutrição. Não, gente, a gente veio aqui falar de saúde. E saúde é algo que a gente tem como algo muito mais abrangente do que a gente ter ou não ter uma doença, né? Mas simplesmente a gente precisa entender que nós somos um conjunto, um complexo. E a nossa saúde está principalmente quando a gente se relaciona bem, né? Quando a gente consegue se relacionar bem tanto com o outro como com a gente mesmo. Então, essa parte de entender como é que são as minhas emoções, os nossos pensamentos, a gente vai trazer tudo aqui nos nossos programas. E hoje a gente traz um convidado super especial que vai falar muito sobre essa parte de relacionamentos, né? Então, você que tem dúvida, você aí do Instagram, pode mandar aqui a nossa dúvida aqui no arroba, né? Que a gente vai tentar responder, né? Porque eu tenho um monte de pergunta aqui, né? Então, a gente vai tentar responder, mas eu quero muito que vocês compreendam que esse programa aqui é para vocês, né? Como é para vocês, a gente conta com colaboração, com o que vocês querem escutar da gente. E eu vou deixar aqui o André Carneiro, nosso convidado de hoje, né? Ele é psicólogo, psicoterapeuta, advogado e muitas outras coisas aí junto, né? Que os nomes não definem quem ele é, mas ele é um ser que tem muita capacidade de trazer para a gente aqui muita informação, muita clareza nas informações da gente. Então, bom dia, André. Se apresente aqui para o pessoal. Bom dia, Janaína. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Sol Leste FM aqui em Aquiraz e trazer um pouquinho da nutrição, porque nutrição não fala só de alimentos, fala também de nutrição emocional, nutrição física, então é importante estar aqui. Como você bem disse, costumo dizer que estou psicólogo, estou advogado, estou psicoterapeuta e nessa situação de estar, eu tento contribuir com todos para trazer e ter relacionamentos saudáveis. Ótimo. E André, me conta assim, né, um pouquinho de como é que tu chegou até aqui, né, tua história assim, né, porque eu vi que você é psicólogo, advogado, como é que pode? Advogado e psicólogo tem a ver, né, então me conta um pouquinho da tua história. Então, direito foi minha primeira formação, né? Aquela ideia de quando a gente está ali no ensino médio e tal, eu sempre quis fazer direito de alguma forma. E comecei a faculdade de direito, concluí e me vi muito bem sucedido na área da advocacia e comecei a trabalhar com direito de família. E aí percebi que no direito de família, o principal problema não é o problema jurídico, e sim o problema dos relacionamentos. Sonhos que não concretizaram, situações em que vão para além do direito. E aí, por ser sempre entusiasta dos estudos, fui estudar filosofia, fui estudar fazer diversos cursos nessa área de emoções, de pensamentos, de sentimentos, e me veio a ideia de fazer psicologia para agregar ao direito, né? E fiz psicologia em seguida, e hoje consigo unir tranquilamente as duas áreas, tanto direito quanto psicologia. E hoje eu tenho um atendimento bem diferenciado em relação aos clientes do direito, né, que minhas áreas de atuação é direito de família e direito do trabalho, que são relacionamentos, né, por isso que André é especialista em relacionamentos e consigo também atender os pacientes, os clientes de terapia que estão com problema nos relacionamentos. Entendi. E André, me fala aí um pouquinho o que é um relacionamento, né? Porque às vezes a gente fala relacionamento, mas relacionamento com o quê? Eu comigo mesmo, é relacionamento eu com você, é relacionamento com a irmã, com o pai, isso tudo é relacionamento?
Eu acredito que relacionamento começa consigo mesmo. Para eu me relacionar bem com o outro, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo primeiro. Porém, a nossa sociedade vem numa construção de que as relações só são importantes com o outro. E aí a gente vai crescendo, vai evoluindo e esquecendo de se relacionar consigo mesmo. E daí vem a importância do autoconhecimento. Para eu conseguir me relacionar comigo mesmo, eu preciso me conhecer. Então, qualquer relação que seja, com marido, esposa, relações de trabalho, com filho, com família, são relacionamentos. Mas eu costumo dizer que eu só consigo ter um relacionamento positivo com o outro se primeiro eu tiver um relacionamento positivo comigo. Com certeza, né? E aí é uma grande dificuldade que as pessoas percebem, né? Que muitas vezes as pessoas não vão buscar terapia e tudo, porque acham que a gente tá até conversando aqui em off, né? Porque a gente conta também os bastidores, gente. Então a gente conversando aqui em off e falando assim, será que terapia é só pra quem é doido, né? É só pra quem tem questões de doença e alguma coisa do tipo, né? Então eu queria ver a tua visão dessa questão da terapia, né? Porque como você faz essa junção, né? Da parte advogado e terapia, né? Então, como é esse negócio de autoconhecimento? Como é esse negócio de terapia? Eu acredito que a pandemia trouxe essa abertura muito ampla para a questão da terapia, da psicoterapia, de cuidar da saúde mental, porque nós vimos num sistema frenético e de um dia para a noite a gente passou a ficar fechado dentro de casa. Os trabalhos viraram home office, as relações que o marido e a esposa, por exemplo, estavam cada um no seu trabalho, passaram a ser muito mais intensas dentro de casa, a relação com os filhos. Então, a importância da terapia vem nesse sentido, desse autoconhecimento. Então, eu acredito que com a pandemia foi esse boom, né, dessa perspectiva de fazer terapia. Porque, como você bem colocou, existia um preconceito e ainda existe, né? Vamos ser Com sinceros. certeza. De quando você diz assim, eu faço terapia. Qual é o teu problema? Que doença você tem? Não, eu faço terapia para conversar, para expor minhas situações, para dividir coisas que eu não quero falar com amigos, para ter uma escuta qualificada. Então, a terapia vem nessa perspectiva. Não é para quem é doente, é para quem quer se conhecer, é para quem quer que o outro te escute sem julgamentos. Porque o pessoal diz assim, conversar comigo é terapia. Não, é terapêutico. Sim. E a praia é terapêutico. Andar de bicicleta é terapêutico. Só é terapia quando a escuta é qualificada. E para ter uma escuta qualificada, eu preciso de um terapeuta, de um psicoterapeuta, que me escute sem julgamentos, que me analise de uma forma que me ajude a construir, dentro da minha cabeça, pensamentos e raciocínios que sejam melhor para mim. Sim. É como se fosse alguém que visse de fora ali, que às vezes você está imergido naquele problema, você, meu Deus do céu, não sei para onde correr. Aí gera aquela ansiedade, a pessoa se perde ali dentro de uma situação que muitas vezes poderia ser resolvida simples, né, de uma forma muito simples, só que ela está com tantos pensamentos ali, com tanto problema, achando que é só o problema, e ela vai consultar só os problemas, né? Então a gente talvez precise, né, de apoios que possam olhar com a visão de fora e dizer assim, cara, por que tu não olha para esse caminho aqui? Será que faz sentido para você? Por que tu não olha para isso aqui? Porque, principalmente quando a gente está em relação, né, André? Relação a gente fica cego, né? Diz que a paixão cega, né? Então, Ave Maria. Então, a gente fica com essa paixão cega aí. Então, a gente sabe que quando a gente fica com essa paixão cega, a gente acaba não vendo as coisas que estão ali na frente dos nossos olhos, que muitas vezes está nos incomodando, que muitas vezes está nos magoando, né? Que está deixando a gente triste, que pode gerar doenças, né? Que é aquela coisa que a gente estava falando aqui da nutrição, né? Como é que eu nutro, né, a minha relação no sentido de que, né, eu tô ali naqueles rumos de pensamento, né? Eu tô ali perdida, então a terapia ela pode ajudar nisso, né, André? A questão da terapia nos relacionamentos, como você colocou, é o seguinte: quando a gente se relaciona, a gente espelha nossos comportamentos no outro. Lá desde a época de Freud, que ele dizia que 80% do que a gente vê no outro é projeção. Então, se eu vejo um defeito em você, muito provavelmente eu tenho aquele defeito, se eu julgar como defeito, e vou até você te recriminando. Porque a Janaína isso e a Janaína aquilo. Porque olhar para o outro é sempre muito mais fácil do que olhar para si. Então, a relação vem nessa perspectiva de espelhamento. Eu espelho no outro aquilo que me incomoda ou aquilo que me alegra. Eu digo que assim, a gente fala assim, porque a Janaína é uma pessoa muito legal. Se você reconhece essa qualidade na Janaína, é porque muito provavelmente essa qualidade também é sua. Então, nessa perspectiva de relacionamentos, nessa perspectiva de projeção que Freud já falava aí, que é o pai da psicologia, a gente tem o relacionamento como um pilar social,
como um pilar de entendimento de você mesmo. Por isso a importância desse autoconhecimento, por isso a importância de você se compreender primeiro para poder se relacionar. Eu falei até semana passada em uma live que eu participei que para a gente ser um bom par, a gente precisa primeiro ser um bom ímpar. Eu não tenho como me relacionar com outro de forma sadia, de forma funcional, se eu não me relaciono primeiramente comigo. E aí vem aquela situação, né, dos relacionamentos que a gente diz tóxicos, abusivos, né, que muitas vezes a gente se depara aí nessa situação em que a gente não enxerga, né, a pessoa muitas vezes não enxerga, os dois ali não enxergam aquela relação. E aí como é que a gente pode fazer para entender como a gente consegue enxergar uma situação onde eu estou numa abusividade, ou num relacionamento tóxico, ou numa relação onde eu estou espelhando ali no outro algo que é dentro de mim. Então, assim, como é que funciona isso, André? Eu costumo dizer que relacionamento tóxico e abusivo são relacionamentos disfuncionais. São aqueles relacionamentos que causam ansiedade, que causam apreensão, que causam medo. E aí eu falo na minha prática clínica que entre o abusivo e o tóxico é uma linha muito tênue. Porque o abusivo é quando, de fato, há aqueles abusos, de repente físicos, de repente materiais. O tóxico não, é aquele relacionamento que me incomoda ali. Eu tenho algumas. Eu negocio alguns dos meus valores, mas não me traz nenhum dano maior. Como, por exemplo, abusos físicos, como eu coloquei agora, psicológicos, emocionais ou até abusos materiais. Então, nessa perspectiva, o relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo, ele mostra para aqueles dois que a relação não está funcional, não está funcionando legal. E existe uma cultura popular que diz assim, até mesmo com o advento da internet, nos relacionamentos abusivos, que surgiu a figura do narcisista. Ah, fulano é narcisista, né? Porque entende-se aí no meu Instagram que quando você é narcisista, você é abusivo. E eu acredito que acontece muito uma deturpação desse termo. Nem sempre aquele relacionamento que você está tóxico ou abusivo, você está se relacionando com uma pessoa narcisista, só que virou um senso comum nos últimos tempos. E eu falo o seguinte, que para eu entender se meu relacionamento ele é tóxico, ele é abusivo, eu preciso primeiro me entender. A gente vai voltar para a questão do autoconhecimento. Então, a terapia ela tem toda essa questão de ajudar, porque não precisa eu ir com a pessoa que eu me relaciono para terapia, né? Sim. Porque às vezes a gente confunde, né, que a terapia seria uma terapia de relacionamentos, para eu me relacionar bem comigo mesma, com as pessoas. A gente às vezes entende que tem que ter outra pessoa do lado, né? Às vezes a pessoa quer melhorar o seu relacionamento, seja com seu marido aí em casa, né, com sua esposa ou com seu crush, né? Então, às vezes você acha assim, não, mas o outro tem que ir também junto e não sei o quê. Não tem essa questão, né? Tem. Aí eu vou voltar só num ponto aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, estou num relacionamento abusivo. Fulano é o algoz, eu sou a vítima. E eu falo isso já há um bom tempo. Em relacionamentos tóxicos ou abusivos, os dois da relação são tóxicos e abusivos. Um em mais grau e o outro em menos. Né? Que a gente costuma falar que um para fora tem ações para fora e o outro é abusivo para dentro. Né? Então, nessa perspectiva, interessante sempre olhar que a terapia vai ajudar você a se relacionar melhor, seja com quem for, com seu crush, com seu paquera, com seu marido, com sua esposa, mas principalmente ela vai te ajudar a entender por que que às vezes aquela relação me causa tanto incômodo, aquele aperto no peito, aquela dor na barriga. Quem nunca sentiu aqui, né? Ixi, o friozinho na barriga quando vai encontrar, hein? Então... E às vezes até mesmo na relação você tá ali com aquele incômodo na barriga ou com aquela taquicardia. Por que que eu sinto isso quando eu tô com a pessoa? Será que ela falou algo que eu não gosto, eu não me posicionei, eu não falei, eu fui só aguentando e guardando aquilo ali? E aí é o que eu falo pra vocês, gente. Quando a gente vai guardando, colocando pra dentro, a gente tá se nutrindo daquilo ali. E essa nutrição de sentimentos, elas vão acontecer coisas no corpo físico de vocês também. Então, se eu me alimento muito de raiva, né, de irritação, né, que eu colocando, eu tô comendo aquilo ali, que a gente não come só a comida, né, como o André bem disse. Então, eu tô colocando aquilo ali dentro de mim, quando eu coloco aquilo ali dentro de mim, normalmente vai logo pro fígado, né, que é um dos nossos órgãos que tem esse armazenamento de emoções, né. Então, a gente precisa entender que os órgãos têm esse armazenamento de emoções. Então, você às vezes está com esteatose hepática aí, né, que é a gordura no fígado, não sabe nem por quê. Se duvidar é do relacionamento, né, que você não está ali fazendo de uma forma interativa, não está conseguindo trazer esse relacionamento de uma forma saudável. Então, aí eu te pergunto, né, então, esse relacionamento, né, ele realmente interfere na saúde emocional, na saúde física da gente, assim, como é que tu vê isso?
Na psicologia, existe uma abordagem que é a terapia cognitivo-comportamental, que fala que todos os seres humanos são compostos por uma tríade: pensamento, emoção e comportamento. Então, eu sinto a emoção, essa emoção gera um pensamento em mim que gera um comportamento. Então, quando eu não consigo compreender as minhas emoções, muito provavelmente eu não vou conseguir compreender meus pensamentos. E automaticamente eu não vou conseguir compreender meus comportamentos. Então, quando eu pego uma relação em que eu me nutro de pensamentos e emoções negativas, muito provavelmente eu vou ter comportamentos negativos. Por isso a importância da psicoterapia, para eu entender o que passa aqui dentro e conseguir trazer para fora de uma forma sadia, de uma forma funcional. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, né, André? Quando a gente começa a olhar para essas questões do autoconhecimento, a gente tem muito a ideia assim, ai meu Deus, como é que eu vou olhar para isso? Isso aqui dói tanto. Como é que ele vai me ajudar? Vou vir quem só falar e ele tá me ajudando, será? Entende? Então, muitas vezes a gente tem uns quartinhos escuros dentro da gente, e os tapetes, né, que a gente vai botando embaixo, e muitas vezes aquilo ali tá causando tanto mal à tua saúde que você não tem nem ideia, né? Então, a terapia, ela vai ali, então, te ajudar a se conhecer, né? Beleza. E como ela faz esse autoconhecimento, como é na prática? Você só escuta? Como é que funciona a tua abordagem? Existem várias abordagens da psicologia, existem terapeutas, né, que não são psicólogos, mas que são excelentes, né? Eu costumo dizer que qualquer psicoterapia, qualquer terapia que te promova o autoconhecimento, ela é válida, né? E eu costumo dizer o seguinte: um dos princípios da psicoterapia, da terapia, é que quando eu falo, eu me escuto. Muitas vezes, somente ao falar um terapeuta, eu estou me escutando e processando aquela informação e tirando conclusões que eu não teria conversando com um amigo. Porque um amigo, muitas vezes, ele nos interrompe. Por isso que eu falei aqui no início. Só existe terapia quando a escuta é qualificada. E a escuta qualificada, ela não precisa ser necessariamente só para um psicólogo. Tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Ela pode ser por qualquer profissional que trabalhe com a mente humana, que de fato seja qualificado para te escutar. Então, dentro da minha abordagem, eu utilizo a TCC, terapia cognitivo comportamental, sempre nessa devolutiva. O cliente-paciente traz informações e eu tento mostrar para ele sobre outra perspectiva, porque às vezes a gente está tão imerso no problema que não consegue ter um olhar de uma perspectiva positiva daquilo. E eu tenho uma amiga que fala que todo problema já tem a solução dentro dele. Então, se a gente não consegue perceber isso, o ideal é procurar uma psicoterapia, porque vai tirar a gente dessa confusão mental que a gente entra, por não enxergar uma perspectiva positiva de um problema que muitas vezes já está resolvido e a gente fica naquela ânsia, naquela agonia e naquela dor imerso naquele problema. E aquela dor vai só aumentando, e aí você não consegue achar a solução, porque você vai ficando mais preocupado, e aí é um ciclo vicioso, né? Igual os ciclos viciosos que a gente faz com os alimentos, né? Muitas vezes a pessoa vai buscar, desenvolve até uma compulsão alimentar, desenvolve aí ansiedade, depressão, né? Então, vai depender muito de como cada organismo funciona, né? Como cada um reage a essas situações, né? E André, me diz uma coisa, como é que você conseguiu perceber tudo isso? Será foi só com os estudos? Ou teve, assim, alguma forma, né? Porque eu digo muito assim, hoje eu falo muito sobre a questão da ansiedade, eu falo muito sobre a questão, também algumas partes de relacionamento, e eu percebo que, às vezes, a gente coloca muitos exemplos da nossa vida ali, porque só a gente passando pelaquela situação, a gente sabe a dor que vem, sabe como achar essa chave, né? Porque a chave, ela é única para cada um, né? A terapia, ela, ao meu ver, ela vai te ajudar a olhar todas as perspectivas para que tu diga assim, não, isso aqui realmente funciona para mim, né? Você não vai dar lá a solução para pessoas e dizer assim, ó, você tem que fazer isso, né? Então, quando você vai nessa abordagem terapêutica, eu queria entender aí se teve algum exemplo que você pode dar pra gente. Eu acredito, Janaína, que o exemplo ele arrasta. Eu acho que as pessoas podem ser modelos uma das outras, mas o processo de psicoterapia ele é sempre muito individual. Não é porque eu conquistei, por exemplo, a independência emocional e eu era uma pessoa dependente, vou já falar um pouquinho sobre isso, que a fórmula como eu consegui vai ser a mesma que você vai conseguir, porque tem muita coisa aí envolvida no meio. A psicologia, a filosofia traz muito a ideia, né? Existem vários estudos fidedignos sobre isso, dizendo que a nossa forma de se relacionar a gente aprende na infância, com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Muitas vezes é a avó e o avô que cuida, muitas vezes é uma secretária.
Mas a gente aprende a se relacionar vendo como modelo lá na infância. E muitas vezes os nossos cuidadores trazem para a gente estilos de apegos disfuncionais. Né? Que um dos principais apegos disfuncionais é um apego ansioso. Que eu costumo dizer que esse é o principal tema, onde no consultório eu vejo muito pessoas que têm esse tipo de apego, são pessoas que geralmente apresentam problemas no relacionamento. E como você colocou, a nutrição deste relacionamento, ela precisa vir, mais uma vez, primeiro de mim. Primeiro de como eu penso, de como eu quero. E o André se construiu em um lar, eu tenho até um livro escrito sobre isso, onde os meus... Qual o nome do livro, André? Amor, fala pra gente. o berço da coragem para viver o amor. Onde eu fui explicando, através da narrativa da minha história de vida, como eu consegui superar o estilo de apego que vivi na infância, como era o cuidado dos meus pais comigo, que foi maravilhoso, gosto de deixar isso sempre claro, foi como eles conseguiam, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição que, se eu vivo assim hoje, é culpa dos meus pais. Não, não é culpa dos seus pais. É porque você não quer desenvolver hoje. Teus pais, os meus pais, os seus pais fizeram o melhor que puderam, como eles aprenderam dos avós e assim consequentemente. Então, essa construção ela de vida minha, ela me trouxe, logo no começo da minha vida adulta, um André totalmente dependente emocional. Um André sem autoestima, um André sem amor próprio. E eu não conseguia lidar com aquele sofrimento. Eu não conseguia compreender de onde é que vinha. Então, para além da psicologia ter vindo para auxiliar o meu trabalho enquanto advogado, ela veio também para me auxiliar. Então, comecei um processo de autoconhecimento, onde eu disse para mim mesmo, não quero mais viver isso. Eu não quero mais sofrer porque o outro está sendo quem ele é, que ali revelava a minha dependência emocional. Eu não quero que minha vida não tenha sentido porque eu não tenho alguém ali para namorar ou para viver um relacionamento. E é isso que eu vejo muito na sociedade hoje. Mas eu entendo, porque eu passei por isso. Só que eu digo que é possível. É possível você aprender a se relacionar consigo mesmo de uma forma saudável e com certeza se relacionar com o outro também de forma saudável. Mas como eu estou dizendo desde o início, eu estou falando várias vezes para ficar fixado na cabeça, eu preciso aprender a relacionar comigo mesmo. Eu preciso me nutrir de pensamentos, de emoções, de sentimentos bons aqui dentro. Para quando eu for aqui para fora, com o meu comportamento, eu conseguir ter de fato relações funcionais. E como é que a pessoa começa a fazer essa nutrição dela, André, assim? É que ela está tão acostumada só com os pensamentos negativos, só arrumando preocupação, problema, ou só sentindo aquilo, é quando ela vê, ela já está sentindo, né? Que ela não consegue perceber os pensamentos, né? Ela já está sentindo. Qual a dica que você daria para essa pessoa que ela está querendo começar essa mudança? O que é que você sugeriria para ela? Na abordagem que eu trabalho na psicologia, existe o que a gente chama de pensamentos automáticos. E são esses pensamentos automáticos que a gente não percebe que está pensando, que muitas vezes causam essas emoções, esses sentimentos, esses comportamentos disfuncionais. Então, a primeira dica que eu dou para a pessoa que quer se conhecer é começar a olhar o que é que ela anda pensando. De repente, ela acordar ali pela manhã, deixa eu ver o que é que eu estou pensando, anotar, pegar aqui o bloco de notas do celular e anotar aqui 5 pensamentos que eu estou pensando todos os dias. E aí você vai se perceber se seus pensamentos estão sendo positivos ou negativos. E esses pensamentos, eles vão comandar a minha vida. Se eu tenho uma visão positiva sobre a vida, muito provavelmente minha vida deve estar fluindo em vários pontos. Se eu tenho uma visão negativa da minha vida, muito provavelmente ela não deve estar fluindo da forma como eu queria. E eu só arrematar aqui algo que você disse sobre a questão das doenças, das compulsões. A minha prática clínica, tanto jurídica, que eu percebi foi o seguinte: pessoas que têm problemas em relacionamentos geralmente têm compulsões alimentares. Sim. São pessoas geralmente que possuem um sobrepeso. André, você está dizendo que toda pessoa que é assim tem problema no relacionamento? Não, porque se ela está em alguma compulsão alimentar, por exemplo, na minha perspectiva, você pode falar melhor do que eu, mas dentro da minha análise, porque a gente, enquanto psicólogo, acaba analisando diversos fatores, eu percebi que são pessoas extremamente ansiosas. Então, elas espelham no outro, dentro da relação, vários problemas que podem ou não existir. Né? Cada caso é um caso.
Então, isso é um Às ponto vezes a é se só na considerar. cabeça da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá lá e só fluindo, vai levando a vida e a pessoa tá ali. Será que ele tá com alguém, né? E às vezes a pessoa tá no trabalho, né? Então, assim, nunca é aquela questão de a gente olhar achando que o problema é o outro que tá dando causa, né? A gente precisa primeiro trazer esse olhar pra gente e realmente, André, a gente vê muito nos atendimentos, né? A gente vê muitas pessoas com questões de relacionamentos, por isso que esse é um dos principais temas que eu trouxe aqui como primeiro para vocês, porque quando a gente vai fazer uma alimentação, muitas vezes a gente acha que só precisa de uma dieta ali, um plano alimentar, você vai comer isso, 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 isso. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essa mudança na alimentação, essa mudança no estilo de vida, porque ela está muito presa ali a questões que, como você bem falou, né, com questões com relacionamento. E se ela não conseguir se autorregular, conseguir se auto-administrar, administrar aquelas emoções dela, essas emoções vão para fora também. Como vem para dentro para os órgãos, né, elas vão para fora também. E uma forma de ir para fora é a gente buscar algo que nos preencha fora. Seja um relacionamento, que você vai para um relacionamento que... qualquer relacionamento, digamos assim, não é um relacionamento que você realmente gostaria, né? E aí você vai lá para esse relacionamento, ou como você diz assim, no final do dia eu mereço comer um chocolate, eu mereço comer isso aqui, porque as minhas emoções, eu preciso me trazer alguma alegria para mim, né? E aí gera esse comportamento, muitas vezes, tanto da busca por alimentos que não vai trazer o benefício que você espera para a sua saúde, como também gera comportamento compulsivo, né? Que é diferente, né? Que a compulsividade é você comer ali de forma acelerada, uma quantidade muito grande, quando você perceber, vai, meu Deus, E ela eu te traz uma comi. culpa. E ela traz a culpa. E aí, ela entrando na culpa, o que é que acontece? E o que eu falo muito, por exemplo, quando eu vou analisar um paciente que tem ansiedade, tem duas estratégias que o paciente faz para aliviar essa ansiedade, que são as compulsões e as compensações. Eu costumo ver com o meu paciente, por exemplo, assim, que compulsões você tem? Eu costumo explicar. Compulsões são aquelas que eu faço e depois eu me sinto culpado. Então, muita gente às vezes acaba comendo muito doce, eu não deveria ter comido. Exatamente. Que aí vem essa culpa, eu não deveria ter feito isso. Usar as estratégias compensatórias você faz e ok, você nem se percebe, você compensa. O que eu vejo muito dentro dos relacionamentos é que as pessoas utilizam muitas estratégias compensatórias, como por exemplo a utilização do sexo, para poder compensar às vezes aquele relacionamento que não está legal. E o que eu vejo mais é as pessoas utilizando estratégias compulsórias, principalmente com a comida, que vai me trazer a culpa. E aí, qual é a questão da culpa, né? A culpa você acaba comendo ela também, né? Sim. Imagina aí, tu come o negócio que já não é tão saudável, aí tu ainda come a culpa, então, se for pra comer uma coisa que não é saudável, gente, coma com a mente tranquila, sem culpa, porque senão você tá com duas questões aí pra resolver. Você vai precisar lá no André, pro André ajudar você a arrumar a parte da compulsão também e a culpa, né? Então, vamos cuidar um passo de cada vez. Então, uma dica assim que eu posso dar para vocês que lidam com essa questão, né, aí da compulsão, né, da questão do comer ansioso, né, que muitas vezes você não está nem com fome, às vezes a fome é fome de outra coisa, não é fome fisiológica, né, e essa fome que não é fisiológica, o nosso corpo ele não entende, ele acaba gerando o que a gente fala de toxinas, né, que aí é o assunto que a gente sempre fala aqui no programa. E sabe o que eu acho interessante, Janaína, no teu trabalho, Sim. você também me acompanha, que eu acho assim, que a fome, a gente foi muito acostumado socialmente, né, nas redes sociais, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. A gente tem que comer pelo menos de manhã, almoço e jantar. E o que eu acho interessante no teu trabalho, até falando um pouquinho aqui, é essa questão de, que você falou bem, a fome ela é fisiológica. Eu preciso comer quando eu tenho fome. E comer quando eu tenho fome vai me ajudar até mesmo a organizar meus pensamentos e minhas emoções. Mas, André, o que é que isso tem a ver? Te falo, quando eu como de forma compulsória, ou quando eu como de forma acelerada, ou quando eu como de forma muito pouco intervalada, eu estou deixando de estar ali comigo e raciocinando e pensando e sentindo e substituindo por outras coisas. Sabe aquela ideia de quando a gente é criança de querer comer assistindo TV? Demais. Que a gente não consegue, né? A gente nem percebe que comeu, vixe, eu já comi esse prato E hoje em todo. dia é todo mundo no celular, né? Assistindo os vídeos, né? Então, essa questão da comida, comer quando eu sinto fome, me traz até um negócio chamado de atenção plena. Comer quando eu estou com fome, então eu vou comer aqui atento ao que eu estou fazendo. Porque, né, para mim, essa perspectiva de comer de 3 em 3 horas, de comer
intervalado, sem ter fome, você faz por fazer. Você não está ali atento ao que você está fazendo e isso prejudica muito a tua saúde emocional. Porque a pessoa está ali no automático, né? Como tudo na vida, né? Ela está no automático, então ela não se percebe. Aí a gente volta para o autoconhecimento, né? Se perceber, perceber suas emoções. E tudo bem se você está comendo por querer preencher algum vazio dentro de você, alguma questão emocional. Tá tudo certo. O importante, o primeiro passo que eu digo normalmente, André, é assim: reconheça primeiro, perceba isso. Depois que você percebe, não se culpe. Como nós, a gente estava falando aqui, a gente tem uns quartinhos escuros Sim. lá. E esses quartinhos escuros são realmente para serem trabalhados. Compõem a gente como um todo. Né? Então, não é que a gente não vai fazer nenhuma atitude em relação àquilo para trazer uma mudança. Pelo contrário. Mas primeiro você precisa identificar que isso, você está com esse comportamento para que você possa ter ajuda. Né? Então, quando você identifica isso, né, nessa percepção, a gente faz muito um trabalho de você tentar identificar essa percepção de quando você tem fome e quando tem, porque a gente esqueceu, porque essa de comer de 3 horas, não estou dizendo, gente, que comer de 3 horas é ruim, não, para algumas pessoas funciona, né? Até mesmo para pessoas com comportamento mais ansioso, é uma das estratégias que a gente utiliza para fazer uma transição para quando ela começa a perceber ali a relação da função da fome fisiológica. Mas é uma questão onde a gente precisa primeiro perceber o que a gente está assistindo. Então a gente fica muito fora, né? Olhando o outro, o relacionamento do fulano, com ciúmes ou com inveja, e aquele fulano lá e tal. E aí às vezes esquece da gente, né? E aí muitas vezes eu vejo nos atendimentos que a pessoa esquece tanto de si que ela não consegue fazer uma alimentação que muitas vezes está tudo ali para ela fazer, ela não consegue trazer aquela mudança, né? E normalmente eu digo que não é só por força de vontade, é todas essas questões que estão por trás, né? Então às vezes a gente acha que é fácil, né, fazer uma mudança de comportamento, de hábito, e não é. Porque primeiro você precisa fazer tipo um scanner dentro da gente, né? A gente vai lá, então é importante. A terapia ela traz isso, gente. Esse scanner, assim, para você olhar ali, meu Deus, esse raio-x aqui, o que é que eu preciso transformar na minha vida, né? Então não se culpem se vocês têm essas tendências, porque todos nós temos, viu? Eu digo logo aqui que nós aqui estamos inclusos nesse negócio. Então, todos nós temos essas questões. A diferença é olhar para aquilo ali com coragem de transformar. Sim. Então, você precisa trazer, isso tu trabalha muito também na parte da terapia, né, André? E também da advocacia, né, com aquela coragem. O que eu percebo muito, por exemplo, nas relações nutricionais, que a pessoa vai lá pro nutricionista, chega lá na Janaína, eu quero fazer essa nutrição, quero mudar meus hábitos e etc. E às vezes falta vontade. Como assim, André, falta vontade? Tem uma autora filosófica, que é a Lucilena Galvão, que ela fala que vontade é decisão no plano mental e constância e ritmo no plano físico. Não adianta eu achar que eu vou no nutricionista e vou começar a me alimentar e daqui a um mês eu vou ter perdido todas aquelas gorduras, eu vou estar me sentindo melhor. Eu preciso ter uma decisão no meu plano mental e uma constância no meu plano físico. Um ritmo. Todo dia eu preciso fazer um pouco daquilo, todo dia eu preciso seguir aquela dieta. O problema é que a gente entrou numa era social onde tudo tem que ser muito rápido. Eu não quero mais sentir dor. Eu quero que alguém me dê um remédio para eu sentir dor. Eu não quero mais emagrecer. Eu quero que alguém chegue e me dê tem até uma canetinha que você coloca na barriga que está super na moda. Eu quero que chegue essa canetinha e me faça emagrecer. Então as pessoas não querem mais passar pelos processos. As pessoas querem a solução de forma rápida. Ela quer buscar alguém que salve ela, um milagre, que, gente, não existe milagre. Pra nada. Pra nada. Existe a sua força de vontade de conectar com você aí dentro para que você possa trazer as mudanças. E tem apoios que vão te ajudar a olhar aquilo ali, a trazer mais informação, mas eu sempre digo, parte primeiro de você. Você realmente quer, é uma decisão? Eu sei que não é fácil, não é, porque tem processo que você alimentou ali muito tempo, você se alimentou muito de culpa, muito tempo, então você precisa começar a trabalhar isso, né? E esse trabalho, ele é feito principalmente quando você decide. Sim. E precisa dessa decisão, né, André? Eu preciso decidir, preciso no plano físico, né, aqui nos comportamentos, que é o plano físico, eu preciso ter constância, ritmo, perspicácia. O problema é como eu disse, nós queremos soluções rápidas. Você chega na terapia, está com um problema emocional no seu relacionamento ou com você mesmo, você quer que o terapeuta te dê a solução para você resolver. A gente pode até dar a solução, só que você não consegue implementar. Por que você não consegue implementar? Porque precisa ter uma mudança aqui dentro. E essa mudança aqui dentro é conquistada com o processo. Isso. Então, não é porque eu provavelmente poderia te dar uma solução, olha, faça isso. Quantas soluções chegam pra gente e a gente não consegue fazer? Eu sou uma dessas pessoas. Às vezes, né, minha terapeuta, olha, eu tenho que fazer isso, tá? Eu tenho que fazer, mas eu não consigo.
Porque eu também faço terapia, né? A gente, para cuidar do outro, a gente precisa estar bem consigo mesmo. Quantas vezes a nutricionista chega e diz assim, você tem que comer isso. Poxa, eu não consigo. E é se reconhecer nesse local de não conseguir, mas entender o seguinte, que dentro do processo eu vou conseguir. Exato. Se hoje eu consigo, não consigo, amanhã eu vou conseguir um pouquinho, depois de amanhã um pouquinho mais, e assim vai. Como eu disse, nosso grande problema social hoje, que veio com o advento da globalização, é a grama do vizinho do Instagram, ele tá lá lindo, bonito, sarado, né, no caso da nutrição, ou então ele tá lá dizendo assim, falando palavras lindas, ai, fulano é tão desenvolvido emocionalmente. E quando você vai ver realmente como é a grama dele, você vê que é uma grama um pouco fajuta, né, que é o que eu falei até um dia desse sobre a questão da sociedade do hiperespetáculo. E a sociedade desse hiperespetáculo, que é um termo de um socialista, né, de um sociólogo, perdão, ele fala muito que é a questão de eu preciso postar no Instagram que eu estou bem. Eu preciso colocar na rede social que está tudo lindo. Só que a gente, quando faz isso, a gente sabe, para quem entende, que ele é um décimo, às vezes nem é a realidade. Então, eu preciso parar de olhar para o outro, que aí o que eu quero concluir eu preciso deixar de olhar para o outro e olhar para si, para mim. Eu preciso parar de me comparar com o outro. O processo do outro é o outro, como eu disse aqui há pouco. Eu posso ser um modelo para você, porque eu venci minha dependência emocional, venci questões de amor próprio e autoestima, mas jamais você tem como se dizer assim, eu vou fazer igual ao André, porque eu sou único, Janaína é única. Então, ter essa visão de que não adianta me comparar com o outro, porque quando eu me comparo, via de regra, se alguém fizer diferente, por favor, mande uma mensagem no meu Instagram, você sempre se coloca por baixo. Você nunca se compara para dizer assim, eu sou melhor que fulano. Sempre vai ter uma partezinha ali que você, fulano é melhor do que eu nisso. Então, para que se comparar? E até mesmo, se for melhor, e aí? O que é que vai mudar na tua vida? No sentido assim, né? A gente trazer essa perspectiva. Por isso que eu falo também que não existe, assim, muito cuidado, né? Quando você vai seguir dietas, né? Alimentações que estão aí nas redes, que vai só... Você vai seguir aquilo ali que não foi individualizado para você, né? Não é a questão de quantidade, de gramatura das coisas, gente, mas que não conseguiu observar todo esse seu contexto para que você possa fazer uma implementação na alimentação. Porque imagina, né, como você bem falou, eu passo dou uma solução, mas a pessoa não consegue ainda. E aí, como é que ela vai construir esse processo? Então, é trazer essa parte de, como eu chamo normalmente assim, política de contenção de danos, né? Então, na alimentação, ela precisa desse passo a passo também. Então, como é que você que toma, por exemplo, refrigerante todos os dias, quer realmente cortar logo de uma vez? Será que você consegue? Tem gente que consegue, maravilhoso. Mas será que você, por isso que precisa dessa autoconsciência, de você aquele olhar para si. Mas eu não consigo e o fulano consegue. Por quê? Porque você é um ser único. Você tem dentro de você toda essa complexidade que a gente está querendo trazer, né, André? E eu costumo dizer que de perto, todo mundo tem seus vários problemas. Porque a gente costuma olhar uma parcela da vida da pessoa, muitas vezes na rede social, ou que a pessoa nos conta ali, e a gente, quando vai olhar realmente na parte conviver, você vê que todo mundo de perto tem seus problemas. Tem aquelas coisas que não consegue, assim como eu, assim como a Janaína, assim como qualquer pessoa. Então, ter essa percepção que a grama do outro, ela não é mais verde, ela é apenas está sendo me mostrada como mais verde. Verde é que nem quando a gente coloca várias coisas nas redes sociais que muitas vezes não representam a realidade. Ou na grande parte das vezes, ali é um décimo, um centésimo da nossa vida. Então, olhar para isso, olhar para esse processo de faxina, que eu costumo dizer que a gente precisa fazer algumas faxinas na nossa vida, não só faxina na nossa casa, faxina na nossa mente, faxina nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, faxina nos nossos comportamentos, faxina na nossa forma de se alimentar, porque só assim eu vou entender o que serve e o que não serve para mim hoje. Porque ontem servia uma alimentação e hoje em dia já não serve mais. Ontem poderia ser que servisse um comportamento, hoje já não serve mais. Então, é o que eu falo muito sobre a atualização de si mesmo, de identidade, né? Porque a gente atualiza a identidade lá na CNH, nas nossas carteiras funcionais, mas a gente esquece de atualizar a si mesmo. A gente fica sempre preso ao passado. Porque eu não consegui fazer a dieta com fulano de tal, eu também não vou conseguir fazer com você. Porque eu não consegui me dar bem com o terapeuta tal, eu não consegui implementar, eu não vou conseguir implementar com você. E eu acho que a gente tem que olhar sempre daqui para frente. Eu acho que esse é um grande ensinamento do autoconhecimento. O que eu vivi no passado, ele foi uma referência, não é uma residência, eu não preciso morar lá. Né? Eu não preciso ficar, porque aquilo aconteceu no passado, vai acontecer agora de novo. E eu vejo que essa resistência das pessoas em relação a tudo.
Da dieta ao processo de psicoterapia, ao processo de autoconhecimento. E aí ela fica ali presa no passado, gera aquela depressão, ou ela está presa no futuro, que gera ansiedade. E aí aquela coisa, né, do equilíbrio, de você trazer, né, que eu estava falando até pro pessoal, acho que foi no episódio passado, de estar no presente, no aqui e agora. E o que é estar no presente, André? E ficar preso, vou te complementar, e ficar preso no presente de forma excessiva te causa estresse. Então eu preciso estar no presente, mas de uma forma fluida, de uma forma tranquila, de uma forma atenta. Viver o aqui e agora é aquele significado que eu falo da atenção plena. Eu estou aqui bebendo esse copo de água, tá? Estou aqui bebendo água. Eu estou aqui neste momento conversando com a Janaína na FM Sol Leste. Então eu estou aqui com a Janaína, eu não estou no telefone, eu não estou no computador, eu não estou falando com outras pessoas. Estar no momento presente é eu ter meu pensamento, minha emoção e meu comportamento aqui e agora. Por isso o link com a terapia cognitivo comportamental. Eu preciso entender quais são os meus pensamentos, quais são as minhas emoções e ver quais são os meus comportamentos. Quando eu consigo unir esses três, eu consigo estar no aqui e agora, de forma tranquila. Porque não adianta ter excesso de passado, depressão, não adianta ter excesso de futuro, ansiedade, e não adianta ter excesso de presente, estresse. É aquela coisa, o excesso é a falta, né? É o que gera esses distúrbios. Todas as doenças, tudo é o excesso ou falta de algo, né? Então, aquele caminho lá do meio, o equilíbrio que a gente sempre fala aqui, gente, é muito importante. E o equilíbrio, o caminho do meio, ele vai ser para você. O meu caminho do meio é diferente do André, é diferente do Fagner que está aqui filmando a gente, entendeu? Então, ele é bem diferente. Então, por isso, gente, é uma dica assim que a gente deixa hoje, acho que um recado muito importante. Olhe para você, né? Olhe como você tá, seu sentimento, não tenha vergonha deles, tá tudo bem, tá? É só mais para dizer assim que tá tudo bem, busque ajuda. Ah, eu não consigo, eu tenho morro de ciúmes do meu crush, eu não consigo esquecer, ele tá em tal canto, eu não consigo desconectar, a minha vida para, e eu não consigo desconectar, meu Deus. Então você não está vivendo o aqui e agora, né, André? E o que eu percebo nas relações, Janaína, é que vocês também, se vocês pararem e olharem para a vida de vocês, vocês vão perceber que a maioria das vezes os teus relacionamentos, eles seguem um padrão. E se for um relacionamento, por exemplo, tóxico ou abusivo, como a gente colocou no início, eles seguem um padrão de tóxico ou abusivo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, se eu pegasse um papel e fosse escrever como foi meus relacionamentos, e você ia perceber diversos padrões que se repetem. Sim. E aí vem aquela pergunta, mas por que eu repito meus padrões de relacionamento? Exemplo, eu recebo muito assim, sempre que eu vou me relacionar com um homem, ele me evita. Todos são assim, por que será? Eu tenho um dedo podre, o que é isso? Isso, eu tenho um dedo podre. E aí eu falo que a repetição de padrão é porque você não se conhece a ponto de mudar, virar algumas chaves dentro de você para não atrair mais esses padrões. A gente fala na terapia dos esquemas, que é uma outra abordagem que eu também trabalho na psicologia, que as pessoas atraem para a sua vida adulta nos relacionamentos a mesma química esquemática que os seus cuidadores. E o que seria essa química esquemática? É tipo que eu começo a me relacionar com você e eu me sinto super bem. Mesmo que você, de repente, me trate mal, mesmo que, de repente, você me cobre muito. Aí uma pessoa que olha de fora e diz assim, mas essa pessoa trata o André mal, essa pessoa cobra muito o André, e mesmo assim ele gosta, porque foi isso que o André foi acostumado na infância. Então, a química esquemática, ela tem aquele cheirinho de casa. Mesmo sendo uma relação disfuncional, eu me sinto bem. Eu me sinto bem por quê? Porque na minha infância eu aprendi com meus cuidadores que aquilo dali era o padrão normal. É como se fosse a única coisa, a única referência que ela teve, então não sabe que existem coisas muito melhores para ela ali, muitas vezes, né? Porque ela não conseguiu vivenciar e observar que existem outras formas de se relacionar, Sim. que não necessariamente precisa ser aquela que ela aprendeu na infância. E tá tudo bem se ela aprendeu aquela, mas que ela possa olhar para todas as outras e assim, mas realmente eu gosto disso, né? Vou dar até um exemplo para ti, André, que na minha vida, assim, né, que eu gosto sempre de falar pra galera, né, que na minha vida eu não sabia, eu acabei casando, queria ter filho, fazer faculdade, etc. Não estou dizendo que isso não é o que você pode fazer, não. Mas eu nunca tinha me questionado, André. Foi só tipo assim, mas todo mundo casa, todo mundo namora. O script social. Então a gente acaba entrando nessa, então assim, não é que você não tem que namorar, não é que você não tem que se relacionar, mas, poxa, se questione se é isso realmente que você gosta. Ou se isso não é um padrão que você vem desenvolvendo, ou que você possa observar outras formas de se relacionar. Quando a gente começa a estudar relacionamentos, né, para quem trabalha com isso como eu, a gente começa a identificar como é o padrão histórico desses relacionamentos.
E a gente percebe que, de acordo com a historicidade, lá no passado as mulheres se relacionavam com os homens, falando de um casal hétero, tá? Mas, enfim, aplica-se a qualquer relação, a qualquer tipo de casal. As mulheres passavam a se relacionar com os homens para ter uma segurança, para ter uma proteção, porque muitas vezes o pai vendia a sua filha para casar com um homem para ter a proteção de terras, para aumentar patrimônio. Era um negócio, né? Era um negócio. E aí, estudando isso, que a gente fala que os relacionamentos históricos, eles acabam por degringolar os relacionamentos de hoje. Muitas vezes, as pessoas querem casar, como você bem colocou, mas por que eu quero casar? Porque minha mãe disse que eu tinha que casar, porque meu pai disse, porque minha amiga casou. E as pessoas veem casamento muitas vezes como uma chancela de vencer na vida. Quantas pessoas você vê no Instagram postando com o seu crush, com relacionamentos lindos, e você sabe que aquele relacionamento não é legal? Porque postar no Instagram muitas vezes o seu relacionamento vem essa chancela de vencer na vida, porque isso é histórico. Porque as mulheres lá no passado que não casavam, né, que ficavam pra titia, muitas vezes elas eram mortas, elas viravam mulheres trabalhando com prazer, e assim vai. Então, e hoje em dia, tipo, a mulher não deu certo, ou o homem não deu certo, como é que assim você tá solteiro, entendeu? E aquela ideia que eu falo assim, quando você casa, aí diz assim, cadê o filho? Aí nasce o primeiro, mas cadê o segundo? Ai, minha Nossa Senhora. Aí depois com a faculdade, o menino vai estudar onde? Sempre então, tem uma assim, cobrança, a sociedade, né? Que eu até falei aqui, te interrompi falando assim, o script social é esse. Eu preciso casar, ter filhos, ter um bom emprego. Um bom emprego para quem? Porque para mim pode ser, para você pode não ser. Preciso ter um bom marido, preciso ter um bom marido, uma boa esposa, enfim. Para quem? Isso tudo é relacionamento, né? Como você se relaciona no trabalho também, né? Como você lida com tudo isso. E isso mexe muito, gente, com a saúde emocional nossa, né? Porque às vezes a gente está com comportamentos aí ansiosos, depressivos, ou de compulsão alimentar, ou mesmo questões físicas, e podem estar vindo desses relacionamentos, sim. Né, André? E eu queria ver só uma visão também tua, André, como tu vê na advocacia também, né? Você lida muito com essa parte de direito familiar, como você disse, né? Então, como essa visão aí? O que é que tu passa, né? Porque você falou muito bem com a questão dos relacionamentos, né? Então, como é que você ajuda a pessoa ali? Quando eu recebo no meu escritório clientes do direito de família, meu público é 99% mulheres, né? E é o que eu percebo, ao longo dos anos, o que eu percebi nesses mais de 14 anos que eu estou nessa área, é o seguinte, as mulheres muitas vezes chegam frustradas, elas não querem terminar o casamento, tá? Tô falando da minha perspectiva do que eu atendo, óbvio. Elas não querem terminar o casamento, elas acham que não conseguem seguir sozinhas, justamente por essa questão estrutural da mulher ter que casar. Elas muitas vezes estão terminando a relação por alguma espécie de traição, ou porque de repente o marido ali, enfim, a pessoa que convive é abusiva. Então o que eu falo muito para elas quando eu atendo, no geral, é o seguinte: entender onde é que ela está e para onde ela quer ir. Eu digo muito assim, você se imagina essa vida daqui a 6 meses? Ela disse não. Muitas vezes não. Mas por que você quer continuar? Então, eu observo que os processos de família no direito, o que traz muito ao escritório, eu quero tomar tudo dele, eu quero tomar tudo dela, nananã. Não são questões jurídicas, são questões emocionais, de sonhos que não deram certo, de perspectivas que não foram atendidas, ou porque fui traído ou traída. Então, na verdade, é uma dor emocional, né? Eu falei lá no início, a psicologia surgiu para mim dentro da minha área do trabalho por causa disso, porque eu percebia que eu não precisava só ser... Eu não teria como oferecer um bom serviço se eu fosse apenas um advogado que você sentasse na minha mesa e eu dissesse, você quer se separar? Então é isso, 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 isso. Porque é a mesma coisa da questão nutricional. Não adianta chegar no seu consultório e você entregar uma planilha de alimentos. Você precisa entender se aquela pessoa vai conseguir ou não. Você precisa compreender como é que vai ser esse processo. E é isso que eu faço dentro do meu trabalho jurídico. A pessoa, quando está comigo, para além das técnicas jurídicas, eu entendo aonde ela vai conseguir melhor ou não vai. Adianta eu dizer para uma mulher que senta na minha frente, enquanto cliente jurídica, que ela precisa se separar se ela não está pronta, mas ali para ela eu dou o primeiro passo. Ali eu encorajo ela, olha, você pode, você faz isso, você junta um dinheiro, você organiza a sua vida, você... Então eu vou trazendo passos para ela. Muitas vezes eu tenho clientes que me procuram para tirar várias dúvidas, fazem consulta comigo e elas não conseguem separar de imediato, mas ali a pouco a 6 meses elas voltam, olha, doutor André, eu consegui. Como é que a gente vai fazer agora? Então, eu acho que o papel do advogado de família, para além de qualquer coisa, é um papel de aplicador
de uma harmonia social, de uma paz social. E não tem como ter essa paz social sem entender as dores daquela pessoa. E às vezes a harmonia vem não só dela se separar, mas ela pode também, de alguma forma, entender quando ela possa decidir por si só, né? Sim. Digamos assim, né, André? E aí eu vou te trazer um caso até que a gente já está falando aqui, de uma cliente minha, né? Que ela tem essa questão, né? Ela veio me procurar. Na verdade, a gente fala sobre a parte nutricional, né? Mas ela veio me procurar com essa questão. Ela dizendo assim, que eu fui tentar investigar o porquê que ela estava muito ansiosa, né? E estava indo, não conseguindo fazer a mudança no plano alimentar. E aí eu perguntei, mas por que dessa ansiedade? E ela não conseguia nem dizer isso na hora da consulta, porque a consulta era online, eu acredito que ela não tinha privacidade, talvez, para falar aquilo, né? E aí depois ela me mandou uma mensagem dizendo assim, doutora, né? Que a pessoa chama de doutora, mas pelo amor de Deus, Janaína, né? Eu estou em uma situação onde toda vida que meu marido bebe muito, eu me sinto muito mal. A ansiedade aparece. Por mais que eu queira conviver, por mais que eu diga, ou tenha conversado, por mais que eu tenha feito tudo, né? Aquela situação me deixa muito incomodada e eu fico com crises de ansiedade. O que é que você diria para essa pessoa, né? Que ela ainda, muitas vezes, ela não sabe, ela só identificou que aquele comportamento do outro tá, de alguma forma, incomodando ela e gerando questões físicas, né? Doenças físicas nela. O que é que você diria? Qual a dica que você daria para ela? Eu falo que o principal problema dos relacionamentos, seja ele qual for, é com a comunicação. Eu não consigo me comunicar com o outro de uma forma clara e objetiva. Então, para eu conseguir compreender nessa sua situação, como é que eu posso agir? Primeiro eu preciso comunicar para o outro. Olha, fulano, quando você bebe, eu me sinto assim. Porque você tem alguns comportamentos que me incomodam. Como é que a gente pode fazer isso para ser diferente? E eu falo muito para as pessoas que elas precisam aprender a se afastar do problema que está ali iminente. Se para ela, quando o esposo bebe, é uma situação de muita ansiedade, já conversou com ele, já se comunicou corretamente, mesmo assim ele não ajustou, não houve um ajuste, é começar a se afastar nesses momentos. Naquele momento em específico, eu não vou procurar fazer outras coisas para não ficar perto dessa situação, porque aquela situação me incomoda. Só que o que eu falo, Janaína, é que muitas vezes a gente, ser humano, gosta de se colocar à prova, gosta de sentir dor. E quando a gente gosta de se colocar à prova e sentir dor, a gente sofre, de fato dói. Não é porque eu sou casado, que eu sou casada, que eu preciso estar com a pessoa que eu sou casada todos os momentos. As pessoas precisam ter momentos de individualidade. Então, se nesse momento do esposo, dessa sua paciente, em que ele bebe, por que não ela ir para o momento dela de individualidade? Por que ela tem que conviver com ele também nesse momento? Acho que esse é um ponto. E aí eu te pergunto, quando se torna algo agressivo, tanto de violência psíquica como que agora é um caso de violência psíquica, né? Como é que o direito pode ajudar nessa parte, André? Existe hoje em dia, né, aí mais de uma década, a Lei Maria da Penha, né, que é quando de fato a mulher, aplicada somente para mulheres, tá, que vivem relações familiares, ou com o cônjuge, ou com o pai, ou com o irmão, enfim, com o cunhado, em que a violência psicológica é um dos motivos de violência que traz o afastamento do lar dessa pessoa que fez essa agressão física, emocional, psicológica, patrimonial. Então o direito na perspectiva da Lei Maria da Penha, determina que esses agressores, seja ele qual for o tipo, saiam do lar. Então é um artifício que a gente utiliza muito, né, quando as mulheres de repente sofrem agressão física, porque assim, por incrível que pareça, as pessoas não percebem que estão sofrendo agressão psicológica. Não percebem. Para a maioria das pessoas, a agressão só acontece quando ela é física. As pessoas não percebem que estão sofrendo agressão patrimonial, por exemplo. Você não pode cuidar do seu próprio dinheiro. Por exemplo, a pessoa vende suas coisas sem comunicar. Então, a Lei Maria da Penha vem muito para trazer para essas mulheres em situação de vulnerabilidade um amparo judicial, a fim de que elas possam seguir de uma forma mais sadia. Excelente, André. André, nosso tempo já está curtinho aqui, né? Por mim eu passava horas falando, né? Vocês sabem, gente, que a gente fica aqui falando horas, mas o André, a gente já convida ele novamente para quando a gente puder aqui novamente ele estar presente, porque a gente tem muito papo a conversar, né? Eu agradeço demais, André, pela sua contribuição, por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente, porque realmente isso pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, eu queria muito que você deixasse aqui os seus contatos, deixasse uma mensagem final aí. O que é que você quer dizer para os nossos ouvintes?
Eu costumo dizer que sempre quando a gente quer se libertar, a gente pode. Ser livre, independente, sejam de emoções, sejam de sentimentos, ou sejam de pessoas, é possível. Basta que a gente se conheça. Queria agradecer muito a você, Janaína, pela oportunidade de estar aqui na FM Sol Leste. A você, ao Fagner, muito obrigado. Desejo a todos os ouvintes um ótimo dia, uma ótima semana. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, quiser de repente ter alguma dúvida, eu respondo todo mundo. Baixe lá no meu Instagram, @AndréCarneiro. E lá eu respondo, tenho meus outros contatos, tem como é que funciona meu trabalho. E qualquer dúvida eu estou à disposição de todos. Ótimo, pode atender como terapia, como advogado, ou os dois juntos, né, André? Isso Funciona mesmo. tudo isso, né? Pois, André, muito obrigada. Um beijo pra gente, pra todo mundo aí. Obrigada aí pela audiência. Você que tá aqui no Instagram, pessoal do YouTube, muito obrigada. Né? A gente vai deixar aqui tudo gravado pra você rever. Ah, quero pegar aquela dica do André. Volta lá, entra no link, rever, dá uma curtida também pra gente. A gente agradece demais. E a próxima semana já temos novos convidados, né? A gente vai ter mais um novo convidado também no tema de saúde da mulher. Né? Então a gente vai continuar um pouquinho no tema de saúde da mulher, mas os homens também têm também aqui espaço, claro, né? Que tudo está em conjunto com todos nós, né? Um beijo, gente, gratidão aqui ao pessoal da Rádio Sol Leste, gratidão a todo mundo, beijo, Michele, também aqui no